Irmãos, é um prazer estar com vocês essa noite, alguns irmãos já conhecidos, alguns irmãos queridos e outros irmãos que eu estou conhecendo hoje. É um privilégio estar aqui com a minha família, a minha esposa, Keila, alguns irmãos já conhecem também, e o Samuel, o pequeno Samuel, ali um pouquinho com sono, meio cansadinho, mas estamos todos aqui e louvamos a Deus por essa igreja, pelo convite do conselho que foi apresentado através do reverendo Valmir, para estar aqui com os irmãos essa noite, e é um prazer compartilhar da palavra do Senhor com vocês aqui, tá bom? Então, para a mensagem desta noite, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Lucas 11, verso 37 a 52. Lucas 11, 37 a 52. Assim diz a palavra do Senhor. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com dedos tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas, e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, a outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Pai querido, nós te damos graças pela leitura da tua palavra. Como já rogamos a ti em outros momentos deste culto, fala aos nossos corações, Pai. Tira de nós
aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz nesta noite. E, Senhor, nos ajude a frutificar para o Senhor, para a Tua glória. Que a Tua palavra, Senhor, faça morada em nossos corações e que sejamos servos frutíferos para o Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por certo vocês já passaram pela experiência, ou ainda passarão, pois nós temos jovens aqui, crianças. Eu gostaria de aproveitar e falar para elas, se vocês, crianças, tiverem aí um papel, uma caneta, um lápis, faça um desenho daquilo que você entendeu da mensagem. Se você souber escrever, tente colocar no papel quais são as divisões do texto. Aquilo que nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, tá bom? Mas certamente, se você passou, se você ainda não passou, você ainda já um dia passará pela seguinte experiência. Você passa pelo corredor de um shopping, olha para aquela loja, vê uma placa enorme dizendo promoção. Você se interessa por aquela informação que está ali diante da loja, você se aproxima, vê ali, por exemplo, uma televisão 4K, 60 polegadas, grande, maravilhosa, boa para a gente assistir aquele filme com a família, aquele jogo nos dias de jogos na TV, e você vê por apenas R$100. Você quer na hora aquilo, mas você chega mais perto, vai chegando perto. Quando você se aproxima, você vê lá 36 vezes de R$100. E aquilo te desanima, não é? Por vezes você é iludido com essa forma de propaganda. Uma outra maneira de sermos iludidos são as propagandas de televisão. Pense comigo. Sabe aquela propaganda de comida? E tem muito programa de comida na televisão, não é? Aquela propaganda de lanche, de uma lanchonete famosa que você gosta. Você olha na televisão e vê aquele lanche delicioso, belíssimo. Você fala, eu fiquei com vontade de comer isso. Aí você fala para o seu marido, para a sua esposa, para o seu familiar, para o seu amigo, vamos final de semana comer aquele lanche? Eu vi na TV, fiquei com uma vontade de comer aquilo. E você vai até a lanchonete. E você faz o seu pedido. E quando você abre a embalagem, você fala, não é aquilo. Não é aquilo que eu imaginei que fosse. Não é aquilo que eu vi na propaganda de televisão. Não pode ser o mesmo lanche. E você até questiona a atendente, mas moça, eu queria aquele ali, da foto. Não esse. E ela fala, moça, é esse mesmo, moça, é esse mesmo. Esse é o lanche. Não é? Por vezes você passou por uma experiência assim, ou talvez num almoço de família no final de semana, onde você vai no mercado, se prepara para este momento e pensa, hoje eu não vou comprar um refrigerante para minha família. Vamos ser um pouquinho mais saudável. Todo mundo vai tomar suco. Aí você pega a caixinha de suco no supermercado, passa, tudo bem, compra, leva para casa. Quando você senta à mesa, você tem a curiosidade de olhar no rótulo da embalagem. E ao invés de ser suco de uva, você está tomando suco de maçã com sabor uva. Não é? Ou então 17% suco. Você imagina que está tomando algo saudável, mas na realidade não é tão saudável assim. Na verdade não é tão bom assim. As aparências enganam. As aparências enganam. E esse tipo de... Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse tipo de confrontação pelo qual Cristo está fazendo a estes homens é basicamente isso. É essa falsa propaganda que esses homens faziam de si mesmos. Eles apresentavam algo para as pessoas, eles se preocupavam em demonstrar coisas que eles mesmos não eram, que eles mesmos não faziam. O texto fala a respeito disso.
Eles vendiam uma falsa imagem. Cristo está confrontando aqui os fariseus e os mestres da lei. E eles vendiam uma imagem pela qual eles não viviam, eles não eram daquele jeito. Antes que você fique nervoso ou bravo comigo, ou saia chateado daqui, pensando que eu estou dizendo que todos são fariseus. Calma, meus irmãos. Eu não estou dizendo que todos nós somos fariseus. Os fariseus são um grupo de pessoas no passado e os mestres da lei também. Eu não estou falando que nós somos como os fariseus ou os mestres da lei. E usar o termo fariseu parece ser virou até certo tipo de moda, não é? Algo conotativo de coisas negativas, não é? Quando você quer falar assim, confrontar alguém, por vezes você fala assim, você é um fariseu, não é? É algo negativo. E não é isso que eu quero trazer para vocês essa noite. O que eu quero mostrar para vocês é que, da mesma maneira que estes homens, os fariseus e os mestres da lei, eram homens pecadores e falhos, e os seus corações eram enganosos e os conduzia a vidas de engano, nós também somos tentados a viver vidas de engano. E como nós vemos aqui, os ais para estes homens são palavras de confrontação, de dureza. Para nós, guarde isso, é um sinal de alerta. 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 Eu quero que vocês entendam desta forma, vejam desta maneira. Os homens, os fariseus, eram vistos pela sociedade como homens bons. Eles eram os homens que tinham a lei, não é? Eles ensinavam ao povo de Deus a lei do Senhor, a vontade de Deus para a vida dos povos, do povo de Deus. Eles eram bem vistos para os povos. Isso por vezes nós olhamos para os fariseus com os olhos cristãos. Por quê? Porque eu vejo o fariseu como aqueles que entregaram o nosso Senhor Jesus Cristo, como homens hipócritas, como Cristo afirma. Mas para aquele tempo, estes homens eram homens respeitados, eram homens admirados, eram homens que tinham a lei do Senhor. E é dessa forma que nós precisamos olhar para este texto. Eles eram homens assim, e o povo devia respeito por estes homens. E nós vemos isso, o texto que nós lemos, nós vemos. Eles se sentavam à frente, eles tinham alguns privilégios do povo. Se eles não tivessem a admiração do povo, eles não teriam isso. Eles tinham a admiração do povo, porque o povo entendia que aqueles homens eram homens de Deus. E é assim, dentro desse contexto, que Cristo traz as suas palavras. Nós não podemos nos colocar em pé de igualdade com esses fariseus hoje. Mas os crentes podem ser tentados aos erros que estes homens cometeram. E nós vamos ver e entender que nós somos chamados para viver uma vida de integridade diante de Deus. Como nós lemos aqui durante a liturgia. Nós não somos como os ímpios, pelo contrário, nós somos salvos e povo de Deus para viver e praticar a palavra do Senhor. Assim como lemos em Tiago, não só ouvintes da palavra, mas praticantes. Praticantes. Isso é possível hoje? Sim, é possível porque o Senhor Jesus Cristo graciosamente morreu e nos salvou. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós aprendemos com este texto algumas maneiras de servir a Deus com integridade. Quero destacar duas delas. Criança, se você sabe escrever, marque aí a primeira divisão do texto. A primeira forma de servir a Deus com integridade é servindo ao Senhor de todo o coração. Servindo ao Senhor de todo o coração. Do verso 37 ao 44. Para servir ao Senhor de todo o coração, nós vemos 3 atitudes aqui que o texto nos apresenta. 3 delas. A primeira forma é valorizando o que realmente é prioridade. É saber estabelecer aquilo que é a prioridade das nossas vidas. Diante de tantas coisas, diante de tantos desafios, diante de uma agenda tão cheia,
qual é a nossa prioridade? Qual é a sua prioridade? O texto nos diz, no verso 42, qual é a prioridade? Primeiro, Jesus ele começa Jesus está ensinando a multidão e por algum motivo ele vem a uma casa, ele se encontra com um fariseu. Mas depois nós vamos ver que não havia só o fariseu naquela casa, havia também os mestres da lei. Então, depois de ensinar ou estar ensinando as multidões, Jesus é convidado por um fariseu para a sua casa para comer com eles. E alguns mestres da lei estão assentados à mesa também e aprendendo mais sobre Cristo. E então começa o diálogo. Primeiro, o fariseu ele se admirou por Jesus não se lavar antes de comer. Na nossa cultura, não lavar antes de comer parece uma falta de educação ou talvez modos, não é? A pessoa, ela chegou na minha casa, ela veio da rua, ela nem lavou a mão para se assentar à mesa, não é? Ela está compartilhando do alimento comigo e não se lavou. Porém, as palavras ou a admiração do fariseu não se tratava disso. A palavra admiração pode ser traduzida também como escandalizou-se. Então entenda, eles estavam na mesa, sentados, e o fariseu ele viu que Cristo não lavou as mãos. E ele se escandalizou, porque Cristo não fez isso. Ele não se admirou, falou, Cristo não lavou as mãos? Não, ele ficou escandalizado. Ele ficou escandalizado com aquilo. Mas não foi por algo qualquer, não algo relacionado com a nossa cultura. Não é só a sujeira que ele trazia da rua, mas era uma questão cerimonial. Está mais relacionado com uma purificação cerimonial, que o fariseu entendia que era necessário fazer isso, que era necessário Cristo fazer tudo isso. E ao se dirigir à mesa sem lavar as suas mãos, ele deveria ser considerado como alguém impuro, como alguém sujo, contaminado com o pecado. Não é? Ele enxerga dessa maneira, ele enxerga dessa forma. Porém, não havia nada na lei que ensinasse isso. A lei da purificação está relacionada com o sacrifício, com a oferta, com a presença do homem, do povo de Deus, adorando ao Senhor lá no Antigo Testamento. Mas não estava relacionado ao sentar-se à mesa. Era uma distorção da lei. Ele estava forçando a lei. A palavra de Deus não ensinava isso no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele não precisava se lavar para se assentar à mesa. Eles distorceram isso. Ele estava fazendo isso. Ele estava julgando a Cristo com seus próprios olhos. O padrão que este homem enxergava a Cristo era a si mesmo. Era uma lei criada por ele mesmo, não segundo a palavra de Deus. Ele não olhou para as Escrituras e avaliou o que estava acontecendo. Ele olhou para o homem de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua preferência. Não segundo a palavra de Deus, não segundo a palavra do Senhor. Ele enxerga a situação de acordo com seus olhos. Cristo demonstrou que esses homens estavam errados no verso 42, ou melhor, no verso 40, Cristo começa, no verso 39. O Senhor, porém, lhe disse, vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Limpo. Primeiro, Cristo usa um exemplo do copo e do prato, não é? Que estão limpos, mas o interior cheio de rapina e perversidade. Ele usa estes exemplos para mostrar a insensatez desses homens. Ele aponta para o erro destes homens em pensar que questões exteriores poderiam fazer homens santos. E Cristo confrontou isso várias vezes no Novo Testamento. Que não é só o exterior, não é aquilo que se demonstra, não é aquilo que se vê,
mas é além. A santidade está relacionada à integridade do homem. Está relacionada àquilo que ele faz, mas também ao seu coração. Cristo confronta estes homens, não é? Só de pensar você já pecou. Cristo mostra o engano que esses homens viviam. E ele está aqui confrontando estes homens. Ele usa também o exemplo das esmolas, dizendo que o fato de dar esmolas não poderia fazer destes homens santos. Mas que se a prioridade desses homens fosse servir a Deus, se eles amassem a Deus e amassem ao próximo, eles iriam se preocupar com aqueles que são desfavorecidos. Eles iriam dispor deles para ajudar as pessoas. Mas o fazer isso não os tornava santos. Cristo confronta esta prática destes homens. Ele não confronta a prática das esmolas, mas sim em pensar que dar esmolas poderia tornar alguém santo. Não é só a aparência, é mais, é a integridade. Então ele chega no primeiro ai, né, no verso 42. Ai de vós, fariseus. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Cristo continua confrontando aquele homem. Cristo continua confrontando aquele fariseu, dizendo, você se preocupa tanto, mas tanto em dar o dízimo, que você se preocupa até mesmo com as pequenas plantas, as hortaliças que você tem. E você é tão rigoroso com os dízimos e nos pequenos detalhes, mas você se esquece do principal, de amar a Deus verdadeiramente, de todo o coração, e praticar a justiça. Você faz uma coisa, mas não faz outra. Isso não é integridade. Veja, Cristo não está falando assim, deixe de dar o dízimo e agora só me ame e está tudo bem. Só me ame e está tudo bem. Cristo não fala isso. Não é isso. Ele diz, porém, fazer estas coisas, devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eles deveriam ser íntegros. Eles deveriam servir a Deus nos dízimos, mas deveriam amar verdadeiramente de todo o coração. Deveriam praticar a justiça do Senhor. Servir a Deus com integridade. Com integridade. Cristo confrontou estes homens que faziam uma coisa, mas não faziam outras. Jesus não disse para eles não dizimarem, mas quando os homens se concentram naquilo que é só uma parte, eles tendem a passar desapercebidos naquilo que é mais importante. E essa é a prioridade. Amar ao Senhor e praticar a justiça. É amar ao Senhor acima de todas as coisas. E claro, se você ama a Deus acima de tudo, você vai se preocupar com o seu próximo. Você vai se preocupar com a casa de Deus. Você vai se preocupar com o dízimo. Você vai se preocupar em servir a igreja, em amar a sua família, em fazer tudo para Deus. Tudo para a sua glória. Tudo para Deus. A prioridade do crente deve ser essa. E por vezes nós perdemos isso de vista. E é por isso que eu disse, não é que nós somos fariseus, é que nós somos tentados a falhar nisso, a esquecer qual é a nossa prioridade. Deus é a prioridade, o Senhor é a nossa prioridade. Ele é a prioridade das nossas vidas. Ele é o Senhor, não nós. Ele, a obra é dele, minha vida é dele, meus filhos são dele, tudo que eu tenho é dele. Não é meu. Então eu sigo de acordo com aquilo que Ele quer de mim. Qual é a vontade dEle para mim? Não é a minha vontade, é a vontade do meu Deus. É a vontade do Senhor. Essa deve ser a nossa prioridade. Mateus 22, 37 a 40 vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? É o resumo dos mandamentos do Senhor. Amar a Deus e amar ao próximo. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o mundo, com as coisas, com as pessoas. Dessa forma, nós estamos servindo a Deus, estamos amando ao Senhor. O texto também nos ensina, meus irmãos, que a glória do Senhor não deve ser apenas uma justificativa para eu viver os meus planos à parte de Deus. Sabe quando a gente fala assim: eu quero tanto aquilo, quero uma coisa mais tanto. Se eu tiver aquilo lá vai ser para a glória de Deus. Sabe? Aí a gente recebe aquilo, Deus nos dá aquilo que a gente tanto quer, e a gente se esquece de Deus. Por vezes a gente fala que eu quero tal coisa, Senhor, para a tua glória. Não é para mim, é para a tua glória. Mas nós nos esquecemos dele. Por vezes nós falamos que, Senhor, é para a tua glória, só para tornar aquilo que a gente faz legítimo. Né? Então eu vou priorizar o meu trabalho para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas, para a glória do Senhor. E eu deixo de vir à igreja. E eu deixo de ler as Escrituras. E eu deixo de servir a igreja com os dons que Deus me deu para a edificação da igreja. Meus irmãos, todos nós fomos servidos de dons. Deus deu dons para todos nós. Cada um de nós. Todos. Cada um de acordo com a proporção de Cristo. E esses dons são usados para a edificação da igreja. Não estou falando de talento, dom, que Deus nos capacita, dons espirituais que existem hoje. É para a edificação da igreja, e por vezes nós estamos tão ocupados, com tantas tarefas, tantas atividades, nós nem pensamos em servir a igreja, dedicar tempo para a igreja, para a obra do Senhor. Ou das coisas simples, que é a nossa vida devocional. E é o alimento de cada dia, e é o pão de cada dia que nós temos. O alimento espiritual, a palavra de Deus e a oração, a comunhão com o Senhor. Nós precisamos, em tempos agitados, de tantas tarefas, precisamos nos lembrar daquilo que é prioridade em nossas vidas. O que é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade da sua vida? Deve ser amar ao Senhor, servir ao Senhor, com tudo aquilo que Ele te deu, tudo aquilo que Ele fez para você. A segunda maneira de servir a Deus de todo o coração, crianças, vocês estão atentas? É buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Buscar a aprovação de Deus e não dos homens. A segunda maneira de servir a Deus de todo o coração é dessa forma como nós vemos no verso 43. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Os fariseus amavam mais a sua reputação do que realmente uma vida de santidade ao Senhor. Eles amavam mais o reconhecimento do povo, e eles tinham a admiração do povo, como nós falamos, mas eles amavam mais essas coisas do que viver uma vida diante de Deus, diante do Senhor. Eles queriam ter um bom nome, um grande nome para serem vistos. Eles buscavam aplausos e admiração do povo. A preocupação deles era estar diante do público e serem reconhecidos. E eles se preocupavam com a justiça externa, mas não se preocupavam com a sua santificação. Isso implicava em algo realmente difícil para eles. O povo de Deus foi chamado desde o Antigo Testamento para ser luz para as nações. O povo de Deus deveria testemunhar, viver de um modo diferente de outros povos que não conheciam ao Senhor. Eles deveriam viver uma vida de fidelidade a Deus, e os outros povos deveriam olhar para Deus e pensar: uau,
Que povo diferente. Estes homens, eu creio que eles tentavam fazer isso. Eles gastavam energia tentando ser assim, mas eles se preocuparam só com um aspecto que é o aspecto exterior. Não é? É a mesma coisa que dizer assim, dê um bom testemunho. Não é? É verdade, o povo de Deus tem que dar um bom testemunho. Tem que viver uma vida de santidade no mundo, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mas isso não é tudo. E o interior, e o meu coração, não é só eu vou na igreja aos domingos. Não há separação. Realmente aquele que ama a Deus, ele quer testemunhar, ele quer fazer a vontade de Deus mesmo em meio às dificuldades. Estes homens, eles tinham motivações erradas. Não era um fruto sincero de um relacionamento com Deus. Mas eles estavam produzindo uma vida de hipocrisia. E é isso que Cristo confronta. A hipocrisia desses homens. Hipócritas. 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 Estão tão preocupados com que os outros vejam vocês e não se preocupam com o seu relacionamento com Deus. Não se preocupam com que Deus está diante de você agora. O que Ele pensa de você. Deus se agrada daquilo que você está fazendo, pensando ou agindo. Cantamos, queremos ver a Tua glória, Senhor. Não é? Deus está diante de nós todos os dias. Como temos nos portado diante disso? É isso que Cristo confrontou estes homens. Confrontou estas coisas. Não devemos fazer as coisas para agradar a homens, mas sim ao Senhor. Devemos agradar a Deus. Somos chamados, claro, para obedecer os nossos superiores, não é? A própria palavra de Deus nos fala isso, não é? Nos ensina isso. Somos chamados a obedecer os superiores, por quê? Porque é o próprio Deus que estabeleceu as autoridades. Não é? Devemos respeitar, tratar com zelo, com amor, com respeito. Sermos servos obedientes, bons trabalhadores, os melhores trabalhadores naquilo que fazemos. Mas, quando a nossa fé é confrontada com aquilo que nós vivemos no nosso trabalho, nós temos que dizer, por vezes, não. Não. A minha prioridade é fazer a vontade do Pai, é do meu Senhor. Não é ter um bom nome diante do meu chefe. E aí entra a questão da bajulação, sabe? Bajulação, sabe o que é isso? É temor de homens. É amar mais os homens do que amar a Deus. Eu amo mais os homens, eu me preocupo mais com o que os homens vão pensar de mim. Então eu vou fazer tudo para agradar o homem, tudo para agradar ele. Ou por vezes eu vejo o meu irmão em pecado, mas eu não vou confrontá-lo. Eu vou deixar ele lá, por quê? Porque eu prefiro viver em paz com ele. Mas nós somos chamados para sermos fiéis à palavra de Deus, ajudar os nossos irmãos a viverem uma vida de santidade. Não se preocupar com o que os outros vão pensar de nós. Se preocupar com o que Deus vai pensar. O que Deus pensa de nós. É isso que Cristo está confrontando. Nós não podemos pensar em querer viver para agradar homens. Mas o temor de homens também pode nos levar a uma vida infrutífera. Um extremo é pensar em bajular, querer a aprovação dos homens, querer ser bem visto diante dos homens. A outra, o oposto, é nós nos tornarmos infrutíferos. Desculpe, meus irmãos. Um outro extremo é se tornar infrutífero. Quando nós tememos muito aos homens, a gente pode se tornar paralisado. Eu não vou fazer isso porque o que eles vão pensar de mim? Isso é muito comum quando nós somos crianças, adolescentes. Nós se preocupamos muito com o que os outros pensam de mim. O
que o outro está pensando de mim? O que ele vai pensar de mim se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Nós gastamos muita energia nisso. Adolescentes, crianças, jovens, pensem, eu preciso agradar a Deus. Eu devo agradar a Deus acima de todas as pessoas e de todas as coisas, não a homens. Então, se Deus me der uma oportunidade de trabalhar, de fazer alguma coisa na igreja, faça. Isso serve para adulto também, não é? Por vezes alguém fala assim, eu não vou me expor. Porque eu sou falho, as pessoas vão rir de mim, às vezes as pessoas vão debochar de mim, ou não sei o que as pessoas vão pensar de mim. Isso não pode nos tornar infrutíferos, nós não podemos temer a homens, precisamos temer a Deus. Se Deus quer e te dá condições, faça. Faça, não tenha medo. Não tenha medo. Fazendo assim, você está fazendo ao Senhor. Use aquilo que Deus te deu. Terceira maneira para servir a Deus de todo o coração. As crianças estão acompanhando? Terceira maneira, seja um modelo de santidade. Seja um modelo de santidade. É a terceira maneira de servir a Deus de todo o coração, é expressando ou vivendo vidas de santidade. Verso 44, ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. E aqui a ideia de sepultura é a ideia que eles criam que um homem passando por cima de uma sepultura, ele estaria contaminado. Ele estaria contaminado só de passar por essa sepultura. Eles não deveriam pisar. Então é por isso que eles deveriam indicar. Olha, aqui tem uma sepultura. Não passe por essa sepultura. Tá? Senão você estaria contaminado. Então desvie dessa sepultura. Desvie, não passe por ela. Tá? E o que Cristo diz para estes homens? A ironia é que os fariseus pensavam tão bem de si mesmo como essas fontes de contaminação. É a comparação que Cristo faz entre esses fariseus e essas sepulturas. Eles evitavam a contaminação por meio dos cadáveres, mas Jesus afirmou que eles eram uma fonte de impurezas. Por quê? Porque Jesus chama eles de sepulturas invisíveis, tá? Onde as pessoas estão passando por ela, mas não estão vendo isso. Eles estão se contaminando através dos fariseus, mas eles não estão percebendo isso. É isso que Cristo está dizendo. Ele está confrontando a essas duras leis e regulamentações que pareciam virtuosas, mas que contaminavam o povo. Leis criadas por homens. As distorções que eles faziam da palavra de Deus, da lei. Isso que contaminava o homem, isso não poderia trazer santificação para o povo de Deus. Isso não poderia trazer santidade para as pessoas. Pelo contrário, isso vai ficar claro com os mestres da lei, que jogavam fardos pesados para os homens. Eles não poderiam conduzir ninguém a uma vida de santidade. Eles conduziam as pessoas a uma vida errada, de erros, que não traziam santidade ao povo. O povo de Deus é chamado para ser sal e luz do mundo. Ou melhor, quando Mateus diz lá em Mateus 5, 13 e 16, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ele não está falando seja sal. Ele não está falando seja a luz. Ele está falando você é. Você é. Não é seja, é você é. O crente, o povo de Deus, ele vive vidas santas. E como ele começa isso? Esse é o fim das bem-aventuranças, não é? O povo de Deus não vive da maneira que o mundo pensa que deve viver. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os misericordiosos. O mundo não valoriza isso. Mas o povo de Deus é assim. O povo de Deus não anda como o mundo. O povo de Deus anda em santidade.
E por isso que Cristo termina dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês são diferentes, vocês são santos. O povo de Deus é um povo santo, para viver em santidade diante do mundo. O Senhor te chamou para ser um modelo para o mundo, segundo o padrão de Deus. Como cristãos, devemos dar um bom testemunho como embaixadores de Cristo. Não de forma parcial, com o coração longe do Senhor, mas ver vidas santas com o coração diante de Deus, certo? Com integridade. Devemos ser santos. Devemos dar um bom testemunho. Ainda mais os líderes da igreja, né? Como a Bíblia estabelece os líderes? Como um padrão, um modelo. Claro, Paulo fala, sede meus imitadores, não é? Assim como eu sou de Cristo. O padrão é Cristo. Mas Paulo fala, sede meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo. E quando nós vemos o estabelecimento da liderança do povo de Deus, os diáconos e dos presbíteros, quais são as instruções lá em Timóteo e Tito? Governe bem o lar, não é? Coisas cotidianas. Não seja dado muito ao vinho. E assim por diante. E governe bem o lar. São coisas que nós fazemos diariamente que expressam a palavra do Senhor. Eles são modelos para o povo, para o rebanho. A liderança da igreja. E eles serão cobrados por isso diante de Deus. Pela maneira como eles vivem. Como a maneira que vivem. Mas todo o povo de Deus é assim. Todo o povo de Deus deve viver em santidade. Todos nós somos referências para outras pessoas. Para aqueles nossos vizinhos que nos veem diariamente com as coisas simples que fazemos. Com os nossos familiares que vivem conosco e veem o nosso dia a dia. Com todos aqueles que nos relacionamos no trabalho, na escola. Todos eles veem aquilo que fazemos. Os detalhes, os pequenos detalhes. Por fim, vamos para a segunda atitude, ou a segunda atitude que Cristo ensina brevemente, do verso 45 ao 52, que é servir a Deus com fidelidade. Ele vai confrontar agora os mestres da lei. No verso 45 nós temos: então respondendo um dos intérpretes da lei, disse Jesus: mestre, dizendo estas coisas também nos ofende a nós outros? Ou seja, na mesa também havia mestres da lei, não eram só os fariseus. E Jesus não alivia para os mestres da lei. Jesus também pega firme com eles. Ai de vós, ai de vós. Verso 46. Crianças, essa é a segunda atitude que nós vemos, tá? Primeiro é servir a Deus de todo o coração, e a segunda é servindo ao Senhor com fidelidade. Como que nós expressamos essa fidelidade? Como? Primeira maneira de expressar a fidelidade a Deus é anunciando a graça de Deus. Anunciando a graça de Deus. Verso 46. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Jesus confronta os ensinos que esses homens tinham. Um exemplo é que os homens não poderiam trabalhar no sábado, não é? Deveriam guardar o dia do Senhor, mas de forma distorcida. Um exemplo é o seguinte: o homem ele não poderia carregar um fardo com a sua mão direita, nem no seu colo, nem no seu ombro, mas poderia carregar com as costas da mão, com o pé, com a boca, com o cotovelo, com a orelha. Entende? É uma distorção clara quanto à guarda do dia do Senhor. Eles inventavam leis. Eu não posso segurar as coisas com a palma da minha mão, mas com o verso eu posso. Não é? Eram fardos pesados que eles depositavam nas pessoas. Imaginem, se você não estivesse fazendo isso, como eles veriam você?
em pecado, miserável, está quebrando a lei de Deus, não está cumprindo com aquilo que Deus requer de vós. O que Cristo está confrontando é isso. Vocês estão jogando fardos muito pesados nos homens. Vocês estão fazendo isso. Vocês sobrecarregam os homens com fardos superiores até ao que vocês aguentam. Ao que vocês aguentam. Porém, o Evangelho de Mateus 11, 28, 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o ensino de Cristo. E por que Cristo diz essas palavras? Justamente nesse contexto de leis pesadas e duras que os fariseus e os mestres da lei estavam ensinando e exigindo do povo. E Cristo diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É graça. O nosso relacionamento com Deus é com base na graça. É uma aliança feita com base na graça. Se não fosse na graça, se fosse pela obediência, por aquilo que eu faço, meu irmão, minha irmã, todos nós seríamos consumidos com a glória de Deus, como nós cantamos. Se nós víssemos a glória de Deus sem a graça de Deus, seríamos todos consumidos. Seríamos consumidos porque somos pecadores, porque somos falhos. Carecemos de Deus. É com base na graça que nós nos relacionamos com o Senhor. Mas que maravilha é ouvir isso, meus irmãos. Porque por mais que eu mude, por mais que eu seja um pecador, falho, imperfeito, Deus não muda. Deus é fiel, não a mim, as minhas vontades. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua aliança. Uma aliança de graça. Enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, para tomar sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E morrer, mas viver. Ressuscitou o Senhor. Nos relacionamos com Deus assim. Que maravilha. Que maravilha. Ai de mim, pobre pecador que sou, não é? Deus é fiel às suas promessas. Que confortador isso é para nós. Porque nós falhamos, nós pecamos frequentemente, não somos perfeitos. Precisamos anunciar essa graça maravilhosa. Precisamos anunciar às pessoas a graça de Deus. Vivemos em guerra, meus irmãos, não é? Pecadores e santos, não é? Não é isso que a Bíblia fala? Somos pecadores, somos santos. Somos salvos, não é? Pela sua graça. Nós já fomos salvos, mas ainda não desfrutamos de todas as maravilhas dessa salvação. Desfrutamos já agora, mas ainda não. Vivemos em guerra entre pecado e vidas santas. Nós não devemos devemos ignorar essa luta, essa batalha que vivemos. Não devemos ignorar isso. Mas nós devemos olhar para o Senhor com gratidão, porque Cristo venceu. Cristo venceu. A vitória já é nossa. E isso não deve nos fazer pecar mais. Se Cristo já é meu Salvador, tudo bem, eu vou viver a minha vida. Não. Não. Aquele que é salvo, aquele que é povo de Deus, procura fazer a vontade do Senhor, ama fazer a vontade de Deus. Então eu peco, eu falho, eu erro, mas eu peço perdão. Senhor, me perdoa. Perdão pelos meus erros, eu mudo de direção, eu abandono o pecado. Eu vou fazer aquilo que agrada a Deus agora. Eu falhei, mas eu não vivo falhando. Devemos nos lembrar destas coisas. E apesar de mim, Deus continua fiel às suas promessas. A segunda forma de servir a Deus com fidelidade, vocês estão comigo, crianças? A segunda forma de servir a Deus com fidelidade
É vivendo com os olhos firmados em Cristo. Vivendo com os olhos firmados em Cristo. Verso 47. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Aqui a ideia é que estes homens da lei, eles edificavam túmulos para homenagear os grandes homens, servos de Deus do passado. E Cristo confronta esses homens. Cristo confronta essas práticas. Não é? Verso 48 ele diz: sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. E ele confronta essa ação, essa boa obra aparente destes homens. Por que Cristo confronta? Porque todos os profetas anunciaram a vinda de Cristo. Todos os profetas anunciavam a vinda do Messias, do Salvador, e eles estavam diante do Messias. Eles estavam diante daquele homem tão aguardado e anunciado pelos profetas lá no Antigo Testamento. Estes homens que eram homenageados, eles pregavam e anunciavam a vinda do Messias, de Jesus. Mas estes homens estavam diante de Cristo e estavam preocupados com os túmulos. Mas não estavam preocupados com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, diante deles. Eles estavam diante do Mestre e não lhe deram glórias, não lhe deram graças, não exaltaram o Mestre. Eles não olharam para Cristo, eles não conseguiram ver a Cristo. Eles rejeitaram o Senhor. Eles rejeitaram a Cristo. E foram entregues, e Cristo foi entregue, claro, de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio plano. Mas durante a nossa caminhada cristã, você será tentado a perder o foco em Cristo. Se não perdeu, você será tentado a fazer isso, não é? Será tentado. Negligenciar a caminhada cristã, abandonar os exercícios devocionais, achar que vir à igreja é algo mecânico, não é? Algo mecânico. Eu venho, canto, ouço e vou embora. Eu entro do jeito que entrei, saio do jeito que eu entrei. Não é? A palavra de Deus já não faz diferença aos ouvidos. As coisas são muito simples, muito automáticas, mecânicas. E não deve ser assim. Não se acostume com isso se você estiver vivendo isso. Não deve ser assim. A caminhada cristã não é assim. Não tire os olhos de Cristo. Muitas atividades podem fazer você perder isso. Ou talvez uma doença pode fazer você se desesperar, ou se preocupar, ou viver uma vida de angústia, de tristeza, de aflição, porque você tira os olhos daquilo que tem realmente valor para nós. O nosso maior tesouro está em Cristo, está no Senhor Jesus Cristo. E por vezes você enfrenta isso dessa forma. Como o profeta Abacuque, no seu livro, ele começa questionando a Deus. Ele começa perguntando ao Senhor: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Mas no final do seu livro ele exalta a Deus. Ele louva ao Senhor. Ele louva a Deus e ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por vezes nós estamos tão preocupados com as circunstâncias da vida, com os problemas, com as dificuldades, com as lutas. Questionamos, perguntamos, lamentamos, choramos. E nos esquecemos de olhar para o autor e o consumador da nossa fé, para olhar para o nosso Salvador.
que é a verdadeira alegria do povo de Deus, que é o verdadeiro tesouro para o povo, para nós. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Aquilo que tinha maior valor nós já recebemos. Nós temos comunhão com o nosso Deus. E por fim, pregue toda a Escritura. É a terceira forma de servir a Deus com fidelidade. Tá bom? Terceira maneira de servir a Deus com fidelidade. Pregue toda a Escritura. É isso que Cristo diz no verso 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque matastes a chave da ciência, porque tomastes a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Eles tinham o domínio da ciência, mas não ensinavam o que deveriam ensinar. Resumindo, eles não ensinavam todas as coisas. Nós somos alimentados constantemente pela palavra de Deus. Nós estamos na igreja, no domingo, aprendendo na escola dominical, nós ouvimos as pregações, nós lemos as escrituras, alguns leem bons livros. E o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com isso? Devemos anunciar todas as coisas. Devemos pregar para aqueles que nos cercam, para os nossos familiares, para os vizinhos, para aqueles que estão ao redor de nós, que estão ao nosso redor. Precisamos anunciar a palavra do Senhor. Para concluir, podemos passar por essas tentações e que os fariseus viveram. E é muito perigoso cedermos a essas tentações durante a caminhada cristã. Precisamos avaliar essas coisas, examinar o nosso coração. Examinar. Porém, o crente não deve viver como uma propaganda enganosa. O crente não deve viver assim. O crente não é uma propaganda enganosa. O crente não vive no domingo um jeito e a semana de outro jeito. O crente vive com integridade. Com integridade, servindo a Deus de todo o coração. Eles não entendiam a verdadeira natureza do pecado e ofereciam soluções superficiais para as pessoas. É isso que esses fariseus faziam. Nós não somos assim. Quando nós olhamos para a continuação do texto, por exemplo, verso 53, diz: saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Depois deste encontro que os fariseus e os mestres da lei tiveram com Jesus, a reação que eles tiveram foi perseguir a Cristo. Eles perseguiram a Cristo, eles não gostaram do que eles ouviram. Eles não gostavam. A resposta foi negativa. Mas e nós? E nós? Depois de ouvir a confrontação de Cristo, qual é a nossa reação? Qual é a reação diante da palavra do Senhor? Para vivermos uma vida de integridade, nós devemos servir ao Senhor de todo o coração, valorizando o que realmente é prioridade em nossas vidas, buscando a aprovação de Deus e não dos homens, e sendo um modelo de santidade. E também servir ao Senhor com fidelidade, anunciando a graça, vivendo com os olhos firmados em Cristo e pregando toda a Escritura. E que Deus nos abençoe, nos dê graça para vivermos uma vida de integridade diante do nosso Deus e diante dos homens.